gente, aqui é Padre Joãozinho, estamos aqui na TV Evangelizar para mais uma vez, ao vivo, conversarmos sobre caminhos. A promessa de Deus a seu respeito, o Rema, é o nome do nosso programa, que já vai completando aí mais de 2 anos aqui pela TV Evangelizar. Sempre trazemos alguém que faz a diferença. Trazemos já religiosas, leigos, empresários, gente de todas as línguas, povos e nações. E hoje nós vamos conversar com um canonista. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar de direito canônico? Boa noite, Padre Nilson, tudo bem? Boa noite, Padre Joãozinho, tudo bem, graças a Deus. Você tem um livrão aqui na sua frente? Tenho sim. Isso é o direito canônico? Um direito canônico comentado, isso mesmo. Padre Nilson é pároco reitor do Santuário Santa Rita de Cássia, em Curitiba. Nós estamos aqui na ESIC, a nossa faculdade de marketing, também um colégio internacional, na Vila Auer, em Curitiba, de onde hoje transmitimos ao vivo para você este programa sobre direito canônico. Você fez o mestrado em direito canônico em Roma, no Laterano. Isso, na Universidade São João do Latrão. Isso, aos fundos da Catedral do Papa Francisco. Quer dizer, estava no coração da igreja. Justamente, no território vaticano. E o que é o direito canônico? Então, o direito canônico, por assim dizer, é o último documento do Concílio Vaticano II. Ele positiviza aquilo que o concílio, nos outros documentos, tratou. Não? A teologia, a filosofia, toda esta realidade espiritual e religiosa que foi tratada e aprofundada, a eclesiologia, dentro dos documentos do Concílio Vaticano II, e o próprio Papa João Paulo II, que promulga este novo código em 1983, diz que este é o último documento do Concílio Vaticano II. Então, há também uma dimensão da nossa fé, da nossa igreja, que é feita de leis. Sem sombra de dúvida, é a positividade da teologia e de tudo aquilo que nós acreditamos e cremos. Quantos cânones tem o direito canônico? O atual, este que nós temos, são 1752 cânones. Ou seja, são 1752 leis. Isso. E claro, eles estão subdivididos também em parágrafos, em números. Você está falando de 1983, mas tem também o código anterior. Isso, de 1917. 1917, em plena Primeira Guerra Mundial. Isso. Com o Papa Pio e o Papa Bento XV. Pio X. Pio X foi quem trabalhou para a codificação das leis da Igreja, à luz do Código Napoleônico, que foi o primeiro código assim organizado dentro do mundo moderno, e depois Bento XV, então, o promulgou, já em 1917. Mas o Padre Deon, nosso fundador, gente, esse ano está divulgando aí o nosso box, tem como colocar aí o número para as pessoas ligarem, o site, entra lá, você pode se tornar sócio da Biblioteca do Coração. E nós estamos publicando aqui vários livros do Padre Deon nesse centenário da sua morte. Olha isso, que bonito. Vida Interior, não é? Um livro de 1919, pertinho ali do código, né? Vida Interior é um livro sempre atual, não é? E ao longo do programa nós vamos falar mais sobre como você pode se tornar sócio aqui da Biblioteca do Coração e receber um livro por mês, esse ano, todos os meses, livros do Padre Deon. Já publicamos o Ano com o Coração de Jesus, agora Vida de Amor, no próximo mês vai ser Vida Interior e assim por diante. O Padre Deon, quando ele era seminarista, lá pelos idos de 1865, ele já era doutor em Direito Civil, não é? Pela Universidade de Paris. E depois ele se torna, se eu não me engano, em 1869, um pouquinho antes do Concílio Vaticano I, ele se torna doutor em direito canônico. Tinha um código de direito canônico até antes de 1817. Na verdade, não tinha um código, existiam as leis. O primeiro código, tal como nós compreendemos um código, que é um conjunto de normas num mesmo livro,
é de 1917, na igreja. À luz, como dizia, daquele Código de Napoleão, que foi o primeiro Código Civil. Então o de 1917 é o primeiro código? É o primeiro código, e este assim, aqui de 83, neste molde, nesse formato. Havia normas, mas não haviam muitas normas codificadas dessa maneira. De modo nenhum codificadas assim. Existiam calhamaços e calhamaços de normas, de leis, de decretos, que foram sendo estratificadas ao longo do tempo, desde o início do cristianismo, não? Desde os primórdios da igreja, nós tínhamos já leis. Sobretudo, num primeiro momento, para uma questão litúrgica. Existiam as normas litúrgicas. Depois, normas comportamentais, normas morais. E cada realidade da igreja acabava também nos seus sínodos, nos seus concílios ecumênicos e nos seus concílios provinciais, criando normas. Então, estas normas foram sendo estratificadas ao longo do tempo e associadas às normas do próprio Império Romano na época e posteriormente depois... Isso que eu ia te perguntar, porque você falou do Código Napoleônico. Gente, eu não sou canonista, vamos deixar claro aqui. Eu sou, apesar do Padre Nilson ter sido meu aluno, não é? Na Faculdade Deoniana em Taubaté, né? Na época que inclusive eu era diretor lá. Você ficou padre em 2010. 2010. Né? Como você é pároco de Santa Rita, já fica o convite para no dia 22 de maio a gente voltar aqui e falar mais sobre essa sua história pastoral. Mas hoje vamos focar aqui no direito canônico, que as pessoas querem e merecem saber, ter um conhecimento profundo a respeito disso. O Código Napoleônico, nós estamos falando de quê? 1904, antes um pouco ali. Antes, né? Ele se radica no direito romano? Sim, se embasa ali no direito romano. O direito romano perpassa toda a história do medioevo, não? Ele é esquecido por um período, quando o império da parte romana cai, porque continua Constantinopla, mas ali por volta de 1080, ele é redescoberto e ele é introduzido, então, como um primeiro curso universitário. O direito romano, junto ao direito católico, canônico, ele é tido como um primeiro curso universitário. O direito sempre foi. Então, lá em Bolonha, por exemplo, que é a primeira universidade criada, o primeiro curso era um curso de direito. Não era outra coisa senão o direito. Você sabe qual foi o tema da tese de mestrado do Padre Deon? Ele, no mestrado e no doutorado, fez uma análise comparativa entre o direito romano e o direito francês, napoleônico. Né? O direito romano e o direito francês. Estamos falando aqui de 1860, 1865, não mais do que 1870. E num deles ele analisa casos, por exemplo, num ele analisa o direito à emancipação. E no outro, como é que chama quando a gente escolhe um avalista, né? Esse direito de empréstimo. Essa foi a tese de doutorado dele em direito civil. Né? Então, você deve estar se perguntando, você está em casa aí, que conversa mole é essa? Eu conheço igreja que tem padre que reza a missa, que tem padre que atende pastoral, atende confissão, né, que dá unção dos enfermos, faz casamento, mas existe um juiz eclesiástico na Igreja Católica? Também, mas o direito... Ou tribunal? Veja, a igreja é uma sociedade organizada, e é uma sociedade organizada que toca o mundo inteiro e que tem um direito próprio. A igreja possui um direito próprio que toca todas essas realidades nossas, também sacramentais. O direito canônico, assim, dentro deste contexto, por exemplo, determina o que um pároco deve fazer, quais são as suas obrigações, o que um diácono faz, determina quais são as regras para um batizado, as regras para um casamento, porque não dá para deixar também, segundo a critério de cada qual, esta orientação. Não depende do humor do padre, então ele precisa ir nesse livrão e saber qual é a lei da igreja. Tanto é que isso aqui a gente estuda na teologia, eu estudei isso um pouco lá na Faculdade Deoniana para começar a minha vida ministerial. Posteriormente, fui fazer um mestrado para me aprofundar na causa, mas todo padre sabe, conhece
e tem ciência do que aqui contém. Você estava me dizendo, antes de a gente começar o programa, que nas terças e sextas-feiras, se eu não me engano... Correto. Terça e sexta. Terça e sexta. Você atende no Tribunal Eclesiástico em Curitiba, é assim que chama? Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Curitiba. O sim. que é um tribunal eclesiástico? Você não tem só expediente paroquial no Santuário Não. Santa Rita. Você também atende... que função você tem lá? Então, quando eu voltei de Roma, fui designado aqui à Paróquia Santuário. Num primeiro momento me dediquei à causa pastoral como pároco-reitor. E os bispos aqui da nossa arquidiocese, por meio de Dom Reginei, que é o bispo aqui da nossa região, me solicitou esta ajuda, sabendo que eu era formado em direito canônico. E organizando um pouco a minha vida também com a realidade paroquial, assumi expediente nas terças e nas sextas no Tribunal Eclesiástico de nossa arquidiocese, lugar onde as pessoas correm para poder regularizar alguma situação. Particularmente nos tribunais eclesiásticos, não só aqui de Curitiba, mas pelo mundo inteiro, a grande parte das causas que nós avaliamos e julgamos são causas matrimoniais. Okay. Existem questões penais, claro, que são também ali tocadas dentro do âmbito canônico, e aqui não podemos fazer esta confusão com o âmbito civil, mas para nós ali é importante estas causas sacramentais, sobretudo e relativas ao matrimônio, particularmente. Nós vamos ainda aprofundar isso, estamos apenas no primeiro bloco, até essa questão da nulidade matrimonial merece aí algumas ideias claras Sim. e distintas, porque as pessoas fazem muita confusão a esse respeito. Mas para sermos bem didáticos nesse programa, que eu tenho certeza que muita gente vai mandar o link para outros, olha aqui, ó. Quer saber de direito canônico? Uma aulinha básica, né? De um rema, são 3 blocos. Fique conosco, fique ligado que a gente vai dar uma passada geral. Você falou ainda há pouquinho que, se eu anotei corretamente aqui, existem questões de liturgia e falou de questões de moral. Existem divisões no direito canônico, assim, livros, alguma coisa assim? Sim, nesses 1752 cânones, nós temos eles distribuídos em 7 livros. 7 livros. São 7 livros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos dizer... Você sabe de cor, não, né? Acho que sim. Vamos ver. Olha lá, olha o teste. Então, vamos lá. 7... Então, são 7 âmbitos Isso. da vida canônica, da vida da igreja. O primeiro, qual que é? O primeiro são as normas gerais. Tá. Então, depois a gente vai dar uma repassada. Normas gerais. O segundo? O segundo é o povo de Deus. Povo de Deus. Dividido também em 3 partes, que é os leigos, o clero e os religiosos. Então, são normas a respeito dos leigos. Olha aí você que é leigo. Depois dos religiosos, certamente aqui vai falar como abre uma comunidade. Sim, tudo isso. Tudo isso, religiosos. E da igreja enquanto clero. Né? O clero. Clero que reúne... Papa, cardeais, bispos, padres, diáconos. Ok, os 3 estados de vida. Os 3 estados. O terceiro? O terceiro é o munus docenti. Munus docenti é a função de ensinar. Isso, né? A função de ensinar. Munus, eu vou colocar munus de ensinar. Pois vamos ver o que é isso. E o quarto? O munus de santificar. Munus de santificar. Daí é toda a parte litúrgica. Toda a parte litúrgica, sobretudo dos sacramentos, das bênçãos. Beleza. Então, só sobrou o munus de reger. Não. O munus regente está aqui no povo de Deus, na parte do clero. Ah, é? Sim, aqui está o munus regente? Isso. Lá está no 5º a parte administrativa. E daí não é mais munus? Não, daí é a administração da igreja, como a questão do dinheiro. É isso aí mesmo. Então tem normas a esse respeito. Do patrimônio da igreja, afinal de contas, a igreja como sociedade tem também um patrimônio que precisa ser administrado corretamente, segundo as normas teológicas. Então o regente está aqui. Isso. No clero, que faz a referência de Cristo cabeça. Tá bom. Pastoral também está aqui? Pastoral também está ali. Vejam que tudo que a gente fala na igreja tem lei. Tem lei, né? Tem lei. E um leigo pode comprar um código de direito canônico? Pode, tem todo o direito e deveria tê-lo. Assim conheceria bem as normas da igreja. E o sexto? O sexto são as normas penais.
penais. Penais. A igreja também tem um livro que fala sobre normas penais. Por exemplo, se um padre, ou mesmo agora um leigo, com as mudanças que o Papa Francisco fez, um padre, ou um religioso, ou um leigo, pode, por exemplo, ser excomungado. E neste livro nós temos ali as normas e quais são as causas. Ou por demitido exemplo, do estado clerical. As normas e as causas para uma demissão, Algum caso, para uma por exemplo, excomunhão. pedofilia, né? Justamente. Ou outros crimes. E outros crimes que estão previstos ali no livro penal. Sobrou o sétimo. Que são as normas processuais, que é o que eu mais utilizo porventura, porque estou no tribunal e lá temos também as questões processuais a serem acompanhadas. Como é que você segue o protocolo desde que instalam um processo? Desde que alguém me apresenta um libelo, quais são os próximos passos. Você não faz do seu jeito, tem Não, aqui as normas processuais. Tudo ali. Essa questão que a gente vai entrar no segundo bloco, logo, porque eu sei que as pessoas estão curiosas sobre isso, que você falou de nulidade matrimonial, está no Munus de Santificar, no livro 4? Munus de Santificar, na parte que fala do matrimônio. Então, você está acompanhando aqui na TV Evangelizar hoje um interessantíssimo programa sobre um assunto tão desconhecido quanto árido e interessante. Direito canônico. O que é isso? Você já tinha ouvido falar? Então, pode existir um juiz canônico? Existe um processo canônico? Existe uma pena canônica? Existem normas gerais ou normas específicas para diversos âmbitos da igreja? No bloco seguinte, quando voltarmos, vamos direto para o livro 4, que é o munus. A palavra munus significa função, dimensão, é uma palavra latina, né? Munus, de santificar. E tudo que se refere à liturgia entra aí nesse livro, tal do livro 4. A gente vai fazer um brevíssimo intervalo, volte conosco daqui a um minutinho, beba uma água e a gente volta com o Padre Nilson, canonista, aqui do Tribunal Eclesiástico de Aparecida, deuniano e reitor do Santuário Santa Rita de Cássia, na Vila Auer, em Curitiba. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos de volta com o programa Rema, aqui pela TV Evangelizar. Hoje entrevistando Padre Nilson Hellmann, canonista, né? Formado na Universidade do Papa, do Vaticano, na Universidade Lateranense. Agora, Padre Nilson, no bloco anterior nós demos uma geral no Código de Direito Canônico de 1983, aprovado pelo Papa João Paulo II, que substituiu de 1917, segundo o que você nos dizia. Esses 1752 cânones, divididos em 7 livros: normas gerais, povo de Deus, munus de ensinar, munus de santificar, a administração da igreja, normas penais e normas processuais. Ponto. Agora, no quarto livro, é o de santificar, que se refere a normas do universo da liturgia, da celebração. Não é? Claro, tem normas também na introdução de cada rito, não é? Rito da missa, do missal, no rito do batismo, até do exorcismo. Isso. Então, nas normas litúrgicas nós encontramos então em outros documentos também da igreja, não só no direito canônico. Aqui no direito nós encontramos, por assim dizer, normas gerais sobre cada um dos sacramentos e cada uma das atividades dentro deste contexto litúrgico da igreja em alguma celebração. São 7 sacramentos e também temos os sacramentais. Tudo isso entra nesse livro 4? Sim, tudo isso é presente aqui no livro 4, sim. Até a respeito, por exemplo, de exorcismo? Exorcismos, não. Isso tem uma normativa própria, ligada muito mais ao Vaticano. Ok. E bênçãos? Bênçãos, sim. Bênçãos, votos, promessas que as pessoas fazem. Tem normas aí? Tem normas também a respeito disso. Que tipo de promessa você pode quebrar? Por exemplo, se algum padre pode te dar a permissão de mudar aquela promessa que você fez. Isso está previsto no direito canônico? Está previsto também no direito canônico. Sim, é possível. Ah, entendi. Mas nós dizíamos que iríamos focalizar mais aqui um dos sacramentos, que é o sacramento do matrimônio. Sim. Algumas pessoas me perguntam assim, Jesus disse, o que Deus uniu,
o homem não separe. Mas, aí essa pessoa me falou assim, ouvi dizer que uma pessoa ganhou a separação, a nulidade do seu matrimônio na igreja. Sim. É possível? Nós temos que entender a diferença entre nulidade e anulação. Quando nós falamos de anulação... Divórcio no âmbito civil, que seja, mas quando nós falamos de anulação, nós estamos nos referindo a algo que era válido e que deixou de sê-lo. Quando nós falamos de nulidade, nós estamos nos referindo a algo que nunca foi válido. Nunca foi válido porque faltou algum elemento ali necessário para a validade daquela realidade. No caso do matrimônio, nós então falamos sempre de nulidade, porque realmente o que Deus uniu, o homem não separa. Mas se aquela união não foi válida, porque faltou algum elemento físico, psíquico ou conjuntural, nós podemos, como igreja, dizer, olha, este casamento aqui ele nunca foi válido, portanto, ele é nulo. E ao anular ou fazer a nulidade ou declarar a nulidade daquele matrimônio, a pessoa pode novamente celebrar novas núpcias. Porque daí nem seriam novas, né? Nem seriam novas, seriam as primeiras, o primeiro casamento. Justo. Quando uma pessoa que está nos ouvindo agora, né, começa a desconfiar que seu casamento foi nulo, depois a gente vai dizer quais são alguns desses elementos para ajudar quem está em casa que talvez se encontre nessa situação. Mas quando uma pessoa diz assim, não, olha, eu acho que eu ouvi o Padre Nilson falar e eu estou separada há tantos anos, sofrendo porque não posso contrair novas núpcias e gostaria de regularizar minha situação. Casei com um homem que era solteiro, mas eu já tinha tido um primeiro casamento. Essa mulher, ela vai procurar o seu pároco ou ela procura direto o tribunal eclesiástico? Pode ser o homem também, né? Eu estou falando dessa mulher, hipotética, claro, né? Em que achou que o casamento dela é nulo assistindo esse programa. Ela termina o programa, desliga a TV amanhã. Aonde é que ela vai? Cada diocese, cada arquidiocese tem normativas relativas a isso, não? Aqui na nossa arquidiocese de Curitiba, a orientação é que primeiro esta pessoa procure o seu padre, o seu pároco, conte um pouco da sua história para ver se aqueles fatos que ela narra condizem com aqueles elementos canônicos que corroboram a nulidade ou menos daquele matrimônio. Se existir a suspeita de que aquele matrimônio é nulo, a pessoa então vai ao tribunal eclesiástico desta arquidiocese, toma lá uma senha, aguarda ser chamada, para então introduzir o que nós chamamos de libelo, que é o pedido. O que é um libelo? Um libelo é onde a pessoa, os interessados, que podem ser os dois também, não somente uma parte, vai contar um pouco da sua história. Vai dizer assim, olha, eu conheci o fulano, o ciclano, em tal ano, era assim, desse jeito, vivemos assim o namoro, o noivado, celebramos o casamento deste jeito, vivemos assim o matrimônio, não deu certo, nos separamos, e assim conclui-se. O juiz, neste caso, o vigário judicial, ele vai ler aquele libelo e vai encontrar alguma possibilidade de nulidade ou não. Pode ser que o juiz vai ler ali e vai dizer, olha, minha filha, desculpe, mas este teu casamento, ele é válido, eu não posso mexer nisso. Assim, eu já tive várias pessoas que me procuraram, né? Eu transformei o relato da pessoa em um pequeno texto, de umas 30 linhas, né? Porque às vezes a pessoa não vai direto ao ponto, e principalmente ela vem no passado recente. Não deu mais certo, ele era muito violento, a gente começou a brigar e nos separamos. Mas a causa da nulidade está antes do vínculo, né? Porque se ela era nulo, está né? no momento e às vezes do a pessoa vínculo. Nem quer lembrar aquilo antes, né? Porque era muito doloroso. Sim.
E depois tem todo um processo, não é que depois do libelo está tudo resolvido. Ali que realmente começa... Quanto tempo, mais ou menos, dura um processo? Então, depende também da diocese e da realidade onde este tribunal está inserido. Por exemplo, aqui em Curitiba, nós temos um grande número de pedidos e poucos juízes, o que tarda muito o processo. Não tem gente esperando aí muito tempo. Infelizmente, por falta... Muito tempo seria 20, 30 anos? Não tanto assim, padre. Então, de mais 5 a 6 anos, 5 mais anos. ou menos. Então... Mas por conta da falta de mão de obra especializada. Mas 5 anos já seria muito tempo. Já é muito pode tempo. Pode As ser pessoas merecem e têm o direito de regularizar a situação. E eu ouvi dizer, acompanhei por alto assim, que o Papa Francisco deu mais responsabilidade para as dioceses do que antes ia tudo para... Como é que é isso? Foi simplificado o processo? Então, sim, foi simplificado pelo Papa Francisco, facilitando um pouco mais e dando um pouco mais de sopro a essas realidades jurídicas e de tribunais de nossa igreja. Antes, para que uma declaração de nulidade tornasse vinculante, ou seja, válida, ela precisava de 2 juízos, ou seja, um juízo de primeira instância positivo e um juízo de segunda instância também positivo. O segunda instância era onde? Por exemplo, primeiro em Curitiba? Por exemplo, aqui em Curitiba, a pessoa introduzia a sua causa aqui no Tribunal Eclesiástico de Curitiba. Ganhava e dizia-se que a celebração era nula. Ela levava automaticamente este caso ao Tribunal de Segunda Instância, Brasília, e lá então também se avaliava pelos juízes de lá a mesma causa, e aqueles juízes também deveriam dizer que sim, que aquele matrimônio agora não era precisa nulo. mais? Agora não. Em primeira instância já é possível ter uma sentença válida positiva. Mas um juiz ou mais de um São juiz? Os 3 juízes para cada Os causa. 3 têm que entrar em acordo? Isso. Ou 2, basta? 3, um consenso. Não, é assim, na hora do julgamento, se der 2-1... Vale 2-1. Aí é declarado nulo. Neste caso, falamos de consenso. Entramos... Por isso 3. Por isso 3. Ou agora, 5 em causas muito especiais, mas normalmente 3. 3. Então, se 2 dão um voto favorável à nulidade, é declarado nulo. É declarado nulo, segundo aquele capítulo de nulidade que foi proposto pelo vigário judicial. Então, a pessoa precisa ter algumas ideias claras sobre elementos que faltaram para que o vínculo fosse válido. Vamos conversar sobre isso, porque as pessoas querem saber, e talvez até padres que estejam nos escutando agora, já esqueci minhas aulas de direito canônico, me ajuda, porque quando chega uma pessoa pedindo para fazer um relato para levar para o tribunal eclesiástico, eu já fico com medo. Qual que é a causa mais comum que você julga? Para quem tem dúvidas ou quer saber mais, obviamente não conseguiremos detalhar todos os elementos que podem declarar ou podem fazer com que uma celebração seja nula. As pessoas podem ir nos cânones a partir do cânon 1095. 1095. Que lá estão, então, a partir dele, estão detalhados alguns elementos que corroboram. Tem na internet? Se a pessoa quiser... Tem. No site do Vaticano pode encontrar. O site do Vaticano tem lá. Se conseguir, ao longo do programa, o pessoal da produção aí colocar o link, né? É Código de Direito Canônico no site vatican.va. E vai encontrar lá vai também. Encontrar, não precisa comprar esse livrão. Não, tem tudo online. Aí você vai online, lá no 1095, e é difícil a leitura em latim? Não. A língua oficial da igreja continua sendo latim, obviamente, mas temos as traduções e você pode encontrar em português. Existem bons livros também sobre nulidade, né? Tem bastante livro, tem bastante comentários. O próprio direito canônico, este que tenho aqui, é um direito canônico comentado, então, por grandes autores do direito, que nos ajudam também a compreender um pouco melhor. A CNBB publicou pela editora CNBB. Há pouco tempo também, azul. Se você é uma pessoa interessada em mergulhar em águas mais profundas, procure edições CNBB. Ele não é tão barato, né, porque é um livro de quantas páginas? Tem mais de 1000, né? Bem mais de 1000. Bem mais de 1000 páginas, né? Temos aí então, quase 2000 páginas. Padre Nilson, a partir do cânon 1095, então apresenta
elementos necessários para contrair um vínculo válido. Válido. Qual você acha que é a causa de nulidade ser mais válido comum? celebrado na Igreja Católica, porque temos que compreender também que o direito canônico é para os católicos, para os batizados. Uhum. E todo batizado está sujeito a este código, a estas leis. Por exemplo, se um católico, dito católico, foi celebrar núpcias em uma igreja que não esteja em comunhão com a nossa, não pediu nenhuma autorização, nenhuma dispensa, aquele casamento que ele celebrou em outra igreja, por ele ser católico e ele está sujeito a esta lei, é nulo por falta de forma canônica. Então, é um elemento vamos lá, já da forma canônica. Faltou a dispensa. Isso, faltou uma dispensa. Ele poderia ter celebrado em uma outra igreja, desde que o bispo autorizasse a dispensa da forma canônica. Então, este é um dos casos, mas esta é a parte mais documental que nós dizemos. Para as partes que tocam realmente as celebrações matrimoniais na Igreja Católica, segundo a forma canônica, nós temos o cânon 1095, parágrafo 2, que reza que as pessoas precisam ter liberdade interior e capacidade para compreender aquilo que estão celebrando, os direitos e deveres relativos ao matrimônio. Se isso falta, o casamento pode ser declarado nulo. Menina tinha 16 anos, eu vou ser bem concreto aqui com o Padre Nilson, né? Menina tinha 16 anos, apareceu grávida, o pai disse para o namoradinho dela assim, ou casa ou morre. Eles vão para o altar, casam, depois de 3 anos separam, e ela casa com outro, já está 30 anos casada com outro. Ela não teve liberdade, nem ele, foram coagidos. Isso se aplica, podemos aplicar este cânon e este número, mas podemos aplicar um outro cânon também relativo ao temor infligido grave, porque ele medo grave. Tem um outro cânon que reza sobre isso, se ela foi obrigada a se casar. Aqui nós falamos não de uma obrigação sobre violência, mas uma obrigação meio que interior, a falta de liberdade interior. Você está dentro de um contexto social onde todo mundo se casou, por exemplo, não vamos aplicar assim. Minhas primas se casaram, meus primos se casaram, eu não amo esse camarada, mas porque todo mundo se casou, também vou. Nem sabe o que é aquilo. Nem sabe o que está acontecendo, não sabe quais são os elementos essenciais do matrimônio. Então, avaliando o caso, escutando a história, aprofundando os elementos que ela vai nos oferecendo, também a partir de provas documentais e testemunhais, os juízes podem chegar a um consenso e dizer, realmente, este casamento na porta da liberdade. Igreja, a menina está lá arrumando a saia da noiva e diz assim para ela, agora é para sempre, nunca mais vai acabar, né? O que Deus uniu, o homem não separe. Ela diz assim, imagina, moça, se não der certo, a gente separa. Isso já é um outro elemento, cabe aqui também. Por isso eu digo que o 1095.2 é um... Tem um hub. Um código, um cânon bem vasto. Mas neste caso ali nós temos um outro elemento que é, por exemplo, como posso dizer... A pessoa elimina um elemento essencial do matrimônio, que é a perpetuidade. Então daí quando o padre chega lá e pergunta, é por toda a vida que o prometeis? Ele diz sim. Está mentindo para o padre e para si mesmo. Mentiu. Essa mentira não pode construir, em cima de uma mentira não se pode construir uma verdade. Em hipótese alguma. Então, aí é nulo. Aí é nulo, mas cabe à pessoa provar que aquele elemento realmente interior existiu. Uma pessoa que admite a possibilidade do divórcio no seu casamento antes de casar, é capaz de casar de modo válido? Dependendo da situação, sim ou não. Por isso que nós dizemos, não dá para generalizar os fatos. Cada caso é um caso. E aí, todos eles nós precisamos... Por isso temos os juízes, por isso temos os interrogatórios, por isso avaliamos cada caso particularmente. Vou falar de um caso esquisitíssimo, porque partindo dos casos, não querendo cair na casuística, mas as pessoas são muito práticas, né? Entendo. E não estudaram direito canônico, então dos casos é possível entender a forma, mas na hora do intervalo o Padre Nilson vai tomar água e pensar. O casal casou e não foi para a cama, não teve relação sexual. E por quê? Porque ela tinha um trauma.
E aí passou um mês, ela diz, um dia sim, ainda não, ele com muita paciência e tal. Passou 2 meses, 3 meses, aí ele se separou, né? Não teve nenhum tipo de vínculo sexual entre os dois. Esse casamento é válido ou não? Vamos fazer um breve intervalo, a gente volta já. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Olá, gente. Voltamos para o último bloco aqui do programa Rema na TV Evangelizar. Falando hoje sobre direito canônico com o padre Nilson Hellmann, que nos deu uma geral aqui, falou de 7 livros. Viu, produção? Vamos ter que voltar, porque os outros 6 livros vão ficar com ciúme. De verdade, padre Nilson, muito obrigado por vir trazer ideias tão claras sobre um assunto tão assim desconhecido da maioria dos católicos. E falávamos de alguns elementos que podem tornar um matrimônio nulo. E eu fiz uma perguntinha no final do bloco anterior. Um casamento começou no altar, mas não terminou na cama, porque a mulher tinha um problema, ou o homem tinha um problema, não é? Ele era impotente, né? Aí ele não conseguia consumar o matrimônio. Como que a igreja avalia esse casamento que não é consumado? Então, um casamento não consumado, ele se torna também nulo e ele pode ser declarado nulo naturalmente com a prova testemunhal. As pessoas vêm ao tribunal, dizem a respeito disso, não comprovam exatamente esses elementos e a igreja naturalmente dá a nulidade a este casal, haja vista que não houve a consumação. Devo dizer que são raras os fatos relativos a isso hoje, sobretudo por uma sociedade um pouco mais diversa daquilo que nós tínhamos anos anteriores, né? Mas vamos supor que ele mentiu para ela. Por exemplo, ele era impotente e ele tinha esperança. E eles viveram na castidade. Era um casal assim de namorados muito observantes, não é? Muito espirituais, não é? E tinham direção espiritual, iam na missa todo domingo e tal, e nem pensar de ter algum tipo de encontro sexual antes do casamento. Não tiveram, e tá certo, né? É o que a igreja pede realmente. Ok, mas aí casaram, né? E também depois não acontecia nada, não é? E ela vai procurar o padre e dizer, padre, eu já estou casada há 6 meses e nada. Ele diz que é depois, porque precisa primeiro fazer como José e Maria, um casamento, um monte de conversa. Um monte de desculpas. Um monte de desculpas. Neste caso, como lhe dizia, tem a questão do rato não consumado, ou seja, um casamento celebrado, mas não consumado, que pode ser a causa, então, da nulidade. Esta é a mais fácil, de repente, de encaminhar. Mas também tem um outro cânone que pode abraçar a causa, que é o erro de pessoa. Ou seja, a mulher, a esposa, imaginava um marido com quem queria ter prole, relacionamento conjugal, tudo e tal, mas não houve essa possibilidade porque ele mentiu sempre a respeito da sua realidade. Então, um erro de pessoa que pode acarretar também a nulidade. Então, temos vários elementos que caminham juntos aí dentro dessas questões. Se ele tinha uma doença grave, por exemplo, ele era portador do HIV, mas estava indetectável e ele já achava que isso não era assunto que ele devia trocar com a noiva dele. E ele não fala para ela nada sobre isso. E vão para o altar e casam, sem que ele diga que tem uma doença que pode determinar o relacionamento deles. Isso impacta? Do mesmo modo impacta, porque houve uma mentira sobre quem era a pessoa e sobre tudo aquilo que ele possuía, inclusive doenças. Num casamento, nós supomos a liberdade e supomos também a verdade. E quando isso não acontece já antes, como isso pode perdurar para a eternidade? Então, é complicado você avaliar, claro, aqui estamos no âmbito da casuística, mas é improvável que um casamento tal qual também seria declarado nulo. Padre Nilson, outro dia eu li uma coisinha aí, acho que foi no Instagram, era um meme, em que a pessoa dizia, o mundo vai acabar. Por quê? Minha avó teve 10 filhos, minha mãe teve 3, né? Eu tive 1, né? Meus filhos não querem ter nada além de um cachorro. Né? E se, por exemplo, um casal
se preparando para o casamento, né? Entram num acordo. Nós vamos casar, mas não vamos ter filhos em hipótese alguma. Esse casamento é válido? Então, o cânon 1101 prescreve que um casamento deve estar aberto ao bem do casal, à fidelidade e à educação da prole. Ou seja, quando um desses elementos é excluído, o casamento ele se torna nulo. Então, temos vários casos, assim, não são poucos até, de pessoas que se casam e decidem não terem filhos. Uma coisa é uma programação, ou seja, nós vamos ter filhos planejamento daqui a 10 familiar, anos. né? Planejamento familiar. Daqui a 10 anos vamos ter filhos, ou daqui a 5 anos vamos ter filhos. Outra coisa é excluir a prole do casamento. A mulher diz, eu nunca vou ter filhos. Diz isso para o esposo. Ele casa imaginando de repente que ela vai mudar de ideia, mas nunca muda. Naturalmente, este casamento é fechado à vida, que é um dos elementos essenciais do matrimônio, e ele é declarado nulo. Vou fazer uma pergunta agora, eu nem devia fazer essa pergunta, mas vamos levantar o nosso programa aqui em questões assim, sui generis, né? Aconteceu esses dias um casamento, isso é verdade, né? De duas pessoas octogenárias. Uhum. Ele e ela, eram dois viúvos com 80 anos, resolveram se casar, não é? Eu não fui eu que fiz o casamento, né? Naturalmente. Mas o padre que fez me disse assim, olha, eu tive que me conter, né? Na hora que eu perguntei, prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, como é que é? Eles são capazes? Os dois são Veja, uma coisa hábeis. é que estão abertos à vida, biologicamente é impossível dentro deste contexto, são já octogenários, mas estão abertos à vida. Vai que acontece um milagre, tal seja, qual então, como aconteceu na vida de Isabel, né? Santa Isabel e também Abraão e Sara, sim. Né? Por que não? Então, quer dizer, não é tanto uma questão biológica, mas também mental, psicológica. Nunca é uma questão biológica dentro deste contexto. Em alguns casos, sim, mas não neste fato. A questão é estar aberto à vida, estar aberto à prole. Então, e existem outros casos assim que você lembra que pode levar essa pessoa que está nos acompanhando a dizer assim, olha, eu até queria filhos, eu estava aberta, mas o meu marido não queria, e antes do casamento ele fez a vasectomia, né, para não ter filhos, porque ele já tinha um primeiro relacionamento com 3 filhos, que ele tem que pagar pensão, e ele diz, olha, eu vou casar com você, mas não vou ter filho. E ela, o grande sonho dela era ter filho. Uhum. Ele só fala para ela depois do casamento. De novo, mentira, né? É uma mentira, cai na mesma questão. Uma parte só pode provocar nulidade? Pode. Normalmente é o que acontece. Uma das partes não estava consciente do sacramento que estava celebrando, ou mentiu para a parte com quem estava contraindo núpcias. Então, cada caso é um caso, cada história é uma história, então por isso nós também temos essa caminhada. História de casamento aberto. Hoje tem muitas pessoas que são assim, olha, nós vamos casar, mas se você também quiser ter um outro relacionamento durante o casamento, fique tranquilo, casamento aberto. É capaz de casar válido? Não, porque a fidelidade ela pressupõe uma relação eu e tu. E quando existe um nós nessa história com terceiros, ela não pode ser compreendida dentro daquilo que a igreja entende como sacramento. O noivo, né? Uhum. Ele tem lá uma outra relação, uma amante, com a qual ele não quer casar, né? Uhum. Mas ele quer escolher a pessoa B para ser a mãe dos filhos dele, a mulher com quem ele vai construir uma família, né? E aquela A, ele quer só viver uma aventura, mas ele tem isso há anos, essa pessoa que é uma amizade, se encontra de vez em quando, aí ela diz assim, ai, estás noivo, agora vais casar, nunca mais vai se encontrar comigo, e ele diz assim, imagina, eu vou casar, mas não vou morrer, né? A gente vai continuar se encontrando no mesmo dia. Ela também não quer casar com ele, sim, né? Ou talvez ela até já está casada, né? Mas ele quer manter o relacionamento com ela. Casa, vai para o altar, é nulo. É nulo por uma questão de exclusão de fidelidade.
No matrimônio, compreendemos também a fidelidade como um elemento essencial. Se ele já foi no matrimônio e quando ele diz para o padre, prometes amor e fidelidade por toda a vida, e ele diz sim, ele está mentindo. Então, como é o caso dos filhos também, se aplica a mesma lógica. Então, temos vários elementos aí que podem ser considerados. 1095.3, por exemplo, pessoas que têm tendências homossexuais, que casam para, de repente, viver dentro de um contexto social e aceito. Veja, uma pessoa homossexual, como fará feliz uma outra pessoa se ele também não é feliz dentro daquele contexto? Não, então tem todos esses elementos que a gente deve considerar. Essa questão psicológica que você falou da imaturidade, como é que o Tribunal Eclesiástico vai medir? Existe assim, algum profissional, ele vai num psiquiatra ou num psicólogo? Existem ciências complementares? Dependendo dos casos, a gente chama também um psicólogo que presta serviços ao tribunal, ou um psiquiatra que seja, dá um parecer. A gente tem esses elementos também que corroboram aos elementos processuais que foram arrolados, como testemunhas. As próprias partes são chamadas também a depor, documentos diversos, mensagens, tudo isso a gente considera lá para poder, então, darmos um parecer mais fiel possível à nossa consciência moral. Não quer dizer que os juízes irão acertar. Nós damos um parecer, damos um juízo, damos uma sentença a partir de nossa consciência moral. Eu leio o fato, olho a questão e digo, olha, para mim, moralmente, é válido ou não é válido. E eu estou tranquilo com relação a isso. Absoluta certeza, infelizmente, nós não temos absoluta certeza para todas as coisas, senão que Deus existe e que Ele é o nosso Salvador. Mas, para estas realidades humanas que tocam a nossa vida, nós trabalhamos sempre dentro deste conceito moral. O nosso programa já vai chegando no final. Você falou várias vezes de juiz, falou de tribunal. Não é? Quando as pessoas imaginam aí um júri, um tribunal, normalmente tem um advogado de acusação, um promotor, né? E um advogado de defesa num julgamento. Entendi. Né? No caso de um julgamento canônico, né, de um caso de nulidade, também existem essas figuras do acusador. Nos filmes aparece às vezes o advogado do diabo. Já viram? Tem até nome de livro, né? O advogado do diabo. Sim. Existe isso, advogado do diabo? Então, nós temos que distanciar um pouco o caminho que faz o direito civil daquilo que faz o direito canônico. Nós temos também esses elementos e essas pessoas. Existem advogados canônicos, existem o que nós chamamos de defensores do vínculo, ou seja, as partes entram com o libelo, com um pedido de nulidade. Daí está o processual. O processual. Isso dá um programa inteiro, hein? E daí entra o defensor do vínculo, aquele que vai defender o vínculo diante das acusações. Ele vai tentar provar que era válido. Que era válido. Interessante. Ele vai avaliar também todos os elementos processuais e vai dizer, olha, para mim este é válido por conta disso, disso, disso. O juiz, que é o trabalho que eu desenvolvo lá, vai ler também o seu relatório. Não só aquilo que dizem as partes e as testemunhas, mas também aquilo que diz o defensor do vínculo, para então formar uma sentença, para então dar um voto relativo a uma causa. É bem interessante, é um processo bem complexo. Vou deixar uma pergunta para, se você não quiser não responder. Jesus disse, não julgueis e não sereis julgados. E você disse que você é juiz e tem que julgar. E temos que julgar, mas julgamos pelas coisas boas da vida, não ajudamos as pessoas. E é importante ressaltar que a maior lei de todas é aquela que propicia a salvação das almas, como diz o último cânon. O 1752. Isso. Ele não fala necessariamente de outros elementos assim. Ele toca a vida pastoral de uma transferência. Mas, ao final, o legislador, o Santo Padre, deixa claro que, para além de tudo isso, existe a lei suprema da Igreja, que é aquela que busca salvar as almas. Então a gente também se baseia, sobretudo, nesta lei principal. Está no credo, né? Propter nostrum salutem, né? Para
a nossa salvação. Ou seja, existem normas positivas, então você acompanhou esse programa tão denso, tão intenso, tão rápido, não é? Precisamos voltar, Padre Nilson, para falar desses outros, dos padres, da pastoral, do batismo, enfim. Mas hoje a gente focou mais no matrimônio. Eu quero te agradecer muito, porque as pessoas certamente um dia vão te encontrar, quem sabe até no tribunal Curitiba, né? E vão dizer, olha, padre, isso era um problemão na minha vida, eu achava que não tinha saída, né? Agora eu percebi que a igreja leva a verdade a sério. É o que seria o resumo do nosso programa de hoje. É preciso levar a sério a verdade. E sobre a mentira, né, não se constrói nem mesmo aquele matrimônio que aparentemente foi válido, porque tinha véu, grinalda, foto, filme, música bonita, sermão bonito do padre. Só faltou um desses elementos. Então, pode ser que tenha sido nulo. Agradecemos ao Padre Nilson Hellmann, pedimos que ele volte oportunamente aqui no nosso programa Rema, e o Padre Reginaldo Manzotti já está ali com o coração pegando fogo para conduzir a sua experiência de Deus. A gente vai interromper agora, né? Mas voltamos na semana que vem com mais programa Rema. Até lá. Obrigado, Padre Nilson. Eu que agradeço. Boa noite.